E uma pessoa leu na mensagem da mãe que nós, para compreendermos bem as coisas, teríamos que não reagir, teríamos que não ter reações, teríamos que ter neutralidade. Porque se nós não estivermos neutros diante de uma coisa, nós jamais iremos compreendê-la. Sempre que a gente estiver envolvido ou alterado diante de uma coisa, nós não compreenderemos aquela coisa. Isto diz a mãe. E esta pessoa está perguntando, mas mesmo que eu não reaja, o sentimento de indignação persiste diante de certas coisas. Então, este sentimento de indignação que persiste, mesmo que ela não reaja, isso vem de antigo fanatismo desenvolvido em vidas anteriores. Então, o hábito de ser fanático, ele cria raízes e depois emerge, mesmo que a gente não esteja reagindo conscientemente. É que a gente já criou aquele hábito de ser fanático. E à medida que a consciência se amplia, o fanatismo vai se dissolvendo. Fanatismo quer dizer uma consciência estreita, quer dizer uma consciência que vê só um trecho da realidade. Então, como ele vê só um pedaço, só um trecho, então ele é fanático. À medida que ele passa a ver um pouco mais, o fanatismo se dissolve. Fanatismo quer dizer estreiteza. E aqui uma pessoa está perguntando se o fato de aprendermos a usar o tempo com precisão e sem desperdício faculta-nos compreender a realidade fora do tempo. Está perguntando se isto é assim. Porque o tempo é um fenômeno mental. É a mente que coloca as coisas em cronologia. Se nós saímos desta mente, se saímos desta mente concreta, não há mais a cronologia. Então não há mais passado, nem presente, nem futuro. Nós vemos as coisas que passaram, as coisas que se passam agora e as coisas que vão se passar separadas, porque a nossa mente coloca isto separado, mas na realidade nada disso está separado. Na realidade não tem nada que veio antes, nem nada que vem depois. Na realidade tudo está presente ao mesmo tempo e no mesmo momento. Então isso é um estado de consciência no qual nós um dia chegaremos, que é uma percepção sintética e global da realidade, na qual não está incluído esta cronologia, esse encadeamento. Porque nós na matéria somos muito lentos, o corpo mental também é muito lento, tudo isso é muito lento. Então vai criando essa cronologia, vai nos dando a ilusão de que uma coisa acontece depois da outra, que as coisas ficaram para trás, que outras ainda não aconteceram. Isto tudo é uma limitação nossa e que um dia nós vamos transcender. E o final disto é que nós vamos estar um dia em consciência nesse eterno agora, onde está tudo presente. Há o exemplo daqueles discos multicores. Vocês já viram aqueles discos com faixas de todas as cores? Então, se vocês veem o disco parado, ali estão todas as cores, uma depois da outra. Mas se o disco gira rapidamente, vocês só veem branco, não veem mais cor nenhuma. Então, o nosso conceito de tempo é porque aquela roda está parada. Então nós vemos todas as coisas, assim como no disco se vê todas as cores, separadas umas das outras. Mas se nós acelerarmos a nossa consciência, se nós entrarmos em um outro ritmo, então aquele disco para nós passa a ser branco, porque ele gira tão rápido que ali existe uma cor só. Assim é com o presente, com o passado e com o futuro. Nós teríamos que aprender, não é? Na vida, ver uma cor só também.
Nós temos que aprender isto. E podemos ir treinando na vida diária e nosso atual estado evolutivo. Podemos ir treinando, por exemplo, procurando ver alguém no seu conjunto. Não, a gente tem convivência com as pessoas, então vai aprendendo a ver aquilo num conjunto. Então ali está o espírito, ali está a alma, ali está a personalidade, ali está o que ele é, ali estão as suas ações. Mas procura ver o conjunto, não fica separando estas coisas. Não fica prestando atenção demais só no que ele diz, sem considerar que ele tem uma alma, que naquele momento não está dizendo aquelas palavras. A alma naquele momento estará exprimindo outras coisas. Então, se você vê um indivíduo setorialmente, naquele momento ele pode estar dormindo. Mas naquele mesmo momento, o espírito dele está desperto lá no plano cósmico. Então, se você o considera uma pessoa que está dormindo, você desprezou o espírito dele, que não está dormindo não. Então precisa, mesmo que uma pessoa esteja ali caindo de sono, você não tem que ver ele só caindo de sono. Você naquele mesmo momento tem que ver ele despertíssimo, lá no cosmos. Tem que ver a alma dele ágil, agindo. Então isto é que nós temos que treinar. E ver as pessoas no seu conjunto. Porque aí, treinando assim com aquilo que está disponível diante de nós, não? Então nós vamos ampliando esta consciência. Vamos aprendendo a ver as coisas de uma forma maior. E muitas vezes nós temos que tratar com alguém, ou temos que tratar com uma situação de um certo ângulo, não é? Porque para tratar daquilo estamos vendo de um certo ângulo, de uma certa maneira. Mas enquanto tratamos daquilo naquele ângulo, não podemos desconhecer todos os outros, todas as outras maneiras de tratar, tudo aquilo na pessoa e na situação que nós não estamos tratando. Teria que ter visão conjunta das coisas, buscar sempre uma visão conjunta, uma visão maior. E isto é um treinamento. Isto é um treinamento que a gente vai fazendo. Agora, isso só pode acontecer, você vê as coisas no conjunto, sem ordem cronológica. Você só pode chegar a isto se você chegar a ser muito ordenado. Enquanto você for mais ou menos ordenado, você não chega a isto. Então, você passa pela escola oposta, contrária. Você tem que primeiro chegar a ser perfeitamente ordenado. E se você for perfeitamente ordenado, impecavelmente ordenado, fazendo as coisas no tempo certo, quando elas têm que ser feitas, enfim, quando você chegar nesta perfeita ordem, aí é que você vai entrar nesta outra ordem, mas não antes. Então ninguém vê o branco apenas antes dele ter ordenado perfeitamente todas as outras cores. E para isso, para nos ordenar, para chegarmos a ser ordenados, né, nós temos que ter uma ideia de prioridades, porque diante de tantas aparências diferentes, não, nós temos que ter uma prioridade para saber com qual vamos lidar. Qual é a prioridade? Qual é a que está se mostrando mais necessária? Qual é a que está na frente das outras naquele momento? Nós temos que ter este sentido. Porque se nós não adquirirmos esse sentido da prioridade, não tem começo para ver o branco só. Não tem começo para ver presente, passado e futuro dentro de uma eternidade. Então, primeiro, você precisa ser perfeito na ordenação das coisas. Ordenação das coisas quer dizer uma depois da outra, em valores, em ação. Precisa uma ordem perfeita. E depois, você não pode fazer isto se não tiver o sentido das prioridades. Se você não tiver consciente do que é mais importante, do que é mais necessário naquele momento.
Seria o mesmo que agora, em vez de eu estar aqui falando com vocês, eu resolvesse sair daqui para molhar uma planta que está lá fora. Então eu tenho que ter o sentido da prioridade. Aqui estão pessoas para ouvir certas coisas. E lá fora está uma planta precisando de água. Eu preciso saber qual é a prioridade. E preciso seguir esta prioridade. E assim com tudo que está acontecendo. Eu tenho que saber qual é a prioridade e ficar ali até aquilo ser resolvido. E depois passar adiante. Então, se nós terminamos aqui, eu tenho que ver qual é a prioridade. Se é molhar a planta lá fora ou se é outra coisa que está esperando. Preciso ver qual é a segunda prioridade. O que é que vem logo depois. Eu preciso aprender esta ordem. Preciso aprender esse discernimento. Isso tudo inclui que você esteja totalmente concentrado naquilo que está fazendo. Porque se você está fazendo uma coisa e não está totalmente ali, não está totalmente ali concentrado, você nunca vai chegar nessa ampliação. Você nunca vai chegar a ver tudo ao mesmo tempo. E nem ter essa cor branca que são todas as outras ali presentes. E depois o desapego pelo resultado daquilo que se faz. Então veja como é que a gente fica escravo da cronologia. Porque a gente não tem sentido de prioridade, a gente não sabe o que fazer primeiro, ou faz primeiro aquilo que era o último, e assim por diante, e assim você vai ficando escravo da cronologia. E você não está concentrado suficientemente naquilo que você faz. Então, se não está concentrado, aquilo é feito cheio de falhas, feito de borrões, né? Aquilo é feito fora de ordem, porque você não está totalmente ali, concentrado. E também é preciso, para a gente chegar a ver este conjunto, não para a gente entrar nesta eternidade, é que a gente tenha uma receptividade total e incondicional àquilo que nos cabe fazer. Isto é, enquanto você faz uma coisa por obrigação, ou enquanto você faz uma coisa porque precisa fazer, isto não contribui para você entrar nesta eternidade. Então, é preciso que você faça as coisas realmente entregue, realmente receptivo. Que você não tenha nenhuma restrição, nenhuma dúvida quanto àquilo que você está fazendo. Então veja que isto é uma formação que nós todos estamos fazendo enquanto temos essa consciência mental. Essa consciência mental discriminativa, que ordena as coisas numa ordem cronológica. Tem pessoas que estão passando por um determinado processo e por um sentido que eles não sabem explicar, eles já sabem como aquilo vai terminar. Não aconteceu isso com vocês? Então isso já está saindo da cronologia. Porque uma coisa está sendo desenvolvida e você já sabe como ela vai terminar, isso você já está fora da cronologia. Porque aquilo não aconteceu ainda, aquilo ainda dentro da cronologia não terminou, como é que você sabe? Então aquilo já está entrando numa outra ordem, aquilo já está entrando num outro sistema. E muitas vezes também uma coisa começa, tem início para você, mas você não sabe por qual sentido, você sabe coisas anteriores àquela etapa. Você sabe como esta coisa surgiu, como esta coisa começou. Quer dizer, não é um saber assim concreto, é um saber que vem, que você conhece aquela coisa antes dela ter aparecido para você naquela forma. Então nós conhecemos já um pouco esta oscilação, este movimento. Temos que conhecer essas coisas porque o nosso fim, a nossa meta é estar realmente na eternidade e não nessa sequência de coisas, como elas acontecem para nós. Mas isto é tudo uma criação da nossa mente. E a mente que faz isto não é realidade. Então, nós ficamos esperando, por exemplo, o dia da nossa morte. Neste momento mesmo já está aqui, já está acontecendo tudo.
O que está acontecendo no seu nascimento, a sua vida, a sua morte, tudo, a todas as suas encarnações, está tudo aqui presente na realidade. Então veja que a gente vive bem fora da realidade, né? Nós vivemos bem fora daquilo que é real, porque separamos todas as coisas assim, ordenamos as coisas. Agora, não chegamos lá se não formos ordenados. Esses são os paradoxos da vida mental. Então, se você não chegar a ser perfeitamente ordenado, você não conhece essas coisas. Você não vai entrando numa ordem maior. E o livro dá um outro exemplo, além desse da roda, que gira e as cores todas aparecem como sol branco, dá o exemplo de um rio. E você vê o rio bem de lá de cima. Você vê o rio de uma grande altura. Então é muito diferente daquele que está sentado à margem do rio. Porque se ele está sentado à margem do rio, ele só vê a água passando ali na frente dele. Só um pouquinho de água passando ali. Mas se ele está a uma grande altura, ele vê onde o rio nasce, ele vê o rio todo, ele vê o rio quando acaba, ele vê todo o conjunto. É um outro exemplo disto mesmo. Então é um fenômeno isto da gente ver as coisas ordenadamente. E nós temos que assumir este fenômeno, temos que aprender a lidar com essa ordem externa, com essa cronologia. Enfim, temos que estar bem treinados na irrealidade, sermos perfeitamente irreais, né? Mantendo tudo em ordem, mantendo tudo direitinho, certinho, uma coisa depois da outra, para depois expandirmos a nossa consciência. Sem passar por isso, não vai se chegar lá. Por isso é que dizem os textos sagrados, né, que a gente só está no paraíso. Paraíso quer dizer na eternidade. A gente só está na eternidade depois que fica perfeito. Aí lá não tem mais tempo que passa, não tem mais nada. Mas isso é um estado, nós temos que chegar lá. Mas aqui, não é? Sentido das prioridades. Concentração total naquilo que se faz, desapego pelos resultados do que se faz e coração aberto quando se recebe uma tarefa. Aceitação total de uma tarefa, receptividade total, sem nenhuma restrição interna e nem externa para isso. Isto é o caminho. E a pessoa pergunta: o que é perseverar e até quando perseverar? Então, perseverar, no sentido espiritual, é você fazer o que é para ser feito como se o tempo não existisse. Então, se você está perseverando, mas contando o tempo, quando será que isto vai acabar? Até quando eu vou ter que perseverar? Realmente você não está perseverando. Você está começando a cumprir, não é? Uma coisa. Mas você tem que estar ali, perseverando, como se o tempo não existisse, sem levar em conta o tempo que está passando, o tempo que está correndo. E enquanto nós não temos sinais em contrário, continua perseverando. Então, você está perseverando, não é com interesse em que algo aconteça. Você está perseverando porque é para perseverar naquele momento. Mesmo que não aconteça nada, você está perseverando. Isto é que é perseverar mesmo, espiritualmente. Até que se tenha um sinal em contrário, para parar, para não mais perseverar. E este sinal vem de acordo com a nossa consciência, vem de acordo com o nosso treinamento em perseverar. Se a gente vacila no perseverar, o sinal vem também vacilante. Então a gente nunca sabe se é para deixar de perseverar, ou se é para fazer outra coisa, ou se é para prosseguir. Mas, se você persevera incondicionalmente, independentemente de resultado, de tempo que está passando, se você persevera incondicionalmente, aí o sinal vai ser claro. A
clareza do sinal para continuar, para prosseguir ou não, a clareza do sinal depende do seu engajamento naquilo que está fazendo, naquele ato de perseverar. E uma pessoa teve uma visão. Ela viu um objeto vertical com duas metades que não estavam encaixadas. E de repente o objeto fez um movimento e as metades se encaixaram. E ela quer saber o que é isto. Então, quando o objeto fez o movimento e as duas metades se encaixaram, quer dizer que naquele momento nós entramos conscientemente num certo caminho. Aí realmente as coisas se encaixaram. Porque quando nós não estamos no caminho, ou quando nós estamos mais ou menos no caminho, essas duas metades não estão encaixadas, não estão unidas. Então nós sentimos mesmo como se fôssemos essas duas metades. Agora, para isto se encaixar, o que é possível, né? Nós teríamos que, em princípio, considerar que nós não temos conhecimento de tudo, que o nosso conhecimento das coisas é insignificante, é quase nada, é quase nenhum. Isto é, essas duas metades não se encaixam enquanto você é orgulhoso, que conhece alguma coisa. Você não conhece, você só vai conhecer quando essas metades encaixarem. Isto é, quando sua alma, seu espírito, sua mente estiverem alinhados. Aí é que você vai conhecer certas coisas. Enquanto isso não está alinhado, enquanto isso não está encaixado, o seu conhecimento é muito pequeno, é muito setorial. Seu conhecimento não é grande. E quanto mais você duvida não do seu conhecimento, afinal eu preciso estar muito mais encaixado para conhecer melhor. Quanto mais você tem este sentimento de que não conhece, de que precisa conhecer mais, para concluir, não para saber, que você precisa conhecer mais, então com isto vai se encaixando. Mas enquanto você pensa que tem algum conhecimento de qualquer coisa, isto continua desencaixado. Isto continua fora de lugar. E outra coisa também, que não permite que isto se encaixe, é quando você tem presente os elogios que te fazem. Então, se uma pessoa te faz um elogio, se uma pessoa tem um reconhecimento por uma qualidade toda, isso tudo é para você esquecer. Vê como essas leis são bem diferentes das leis humanas, dessas leis normais. Então, se alguém reconhece uma qualidade sua, você esqueça isso, não leve isso muito em conta, não. Então, se você recebe um elogio, uma distinção, agradeça, mas esqueça, nunca leve isto em conta. Nunca leve isto em conta. Você está sempre querendo aprender, você está sempre querendo encaixar. E se alguém acha que você já sabe alguma coisa, não acredite nisso. Fique lá agradecido e tudo, mas não creia nisto. Não se iluda com estas coisas. Pode se encaixar, né? Mas precisa andar, precisa caminhar um pouco. E depois é preciso também a gente não participar de coisas espirituais ou de coisas religiosas se a gente não acredita naquilo, se a gente não tem nada a ver com aquilo. E isto quase todo mundo faz. Vocês veem a quantidade de pessoas que participam de atos religiosos, dessas religiões de massa, e nos quais eles não acreditam, não tem mais ligação nenhuma com aquilo. Isto é uma das coisas que mais impede do ser encaixar. Porque um ato religioso, esses rituais que usam, isto está coligado com muitas forças, com forças que nós nem conhecemos. E através dos séculos, através das épocas,
essas forças mudam. Então, digamos que um ritual religioso tenha sido apresentado ou fundado há 2000 anos atrás. Passaram 2000 anos, não é mais a mesma força que está lá dentro. Em 2000 anos, aquilo trocou tanto de forças que hoje nós não sabemos mais o que é aquilo. Então, se você participa de uma coisa destas sem estar convicto, sem estar dentro da realidade naquilo, se aquilo não te corresponde, esse objeto vertical nunca vai se encaixar no teu ser. Principalmente com coisas religiosas, principalmente com coisas espirituais. Nós não precisamos desprezar aquilo que não nos diz respeito. Mas se a coisa não nos diz respeito, nós não devemos estar ali. Isto é uma coisa que impede este encaixe, isto impede isto de acontecer. Porque ali jogam muitas forças e que, se não correspondem a nós, se não dizem respeito àquilo que nós somos naquele momento, aquilo não contribui para este alinhamento e para isto acontecer. E outra coisa também que perturba muito este encaixe que nós todos precisamos é nós darmos importância à nossa linhagem terrestre. Porque todos nós temos pai, mães, avós, não é? Todos nós temos ancestrais, todos nós temos hereditariedade. Ai de quem dá importância para isto. Isto existe concretamente. Uma coisa é isto existir e você estar nessas leis, e outra coisa é você atribuir importância a este tipo de linhagem, atribuir importância a este tipo de estrutura, a este tipo de hierarquia. Então, isto não quer dizer que a gente desrespeite estas coisas. Não desrespeitar é uma coisa, dar importância é outra. Então, toda esta linhagem terrestre, tudo aquilo que se herda aqui, todas estas linhas de vida daqui, esta coisa que passa de um para o outro aqui, isto tudo existe, isto é concreto, ninguém nega isto. Mas outra coisa é você dar importância a isto. Porque mesmo que a gente se lembrasse, veja que isto é muito, muito sutil. Mesmo que nós nos lembrássemos de encarnações anteriores nossas, mesmo que nós tivéssemos visão do nosso passado e que tivéssemos a visão de toda a nossa linha hereditária, mesmo assim você não devia dar importância. Você não tem que dar importância a nenhuma coisa que seja linhagem terrestre, que seja valor terrestre, que seja valor material aqui neste mundo e nesta terra. E outra coisa é que sempre que você começa um trabalho, sempre que você começa uma obra, ou sempre que você começa uma semeadura de uma coisa, e se vem uma tempestade e leva tudo aquilo, acontece, não é, na vida? Que você está construindo uma coisa e de repente vem um movimento, vem uma força e aquilo tudo é destruído. Aquilo tudo é varrido. Naquele momento você não tem que ficar abalado. Os textos antigos dizem até: sorria quando a tempestade levar tudo que você semeou. Porque se você não sorri, não está completo o seu trabalho ali. Se leva tudo que você semeou, mas se você não sorri, está faltando alguma coisa. Olha, não basta aceitar o que aconteceu, não basta não ter revolta. É preciso, além de aceitar, além de não se revoltar, além de não se abalar, ainda é preciso dar aquele sorriso. Veja como a lei espiritual é fina, sabe? É muito fina. E depois é preciso não esquecer que a nossa aspiração a estas coisas divinas, a nossa aspiração a esta consciência superior, não é estática. Então, se você se considera alguém que aspira
a chegar nestas coisas, que aspira a ter esta ampliação de consciência, você tem que estar continuamente alimentando esta aspiração. Na hora que você tem uma aspiração, mas que aquilo para naquele nível, para naquele grau, você não fica aspirando cada vez mais, não encaixa. Aquilo não encaixa. Então, você está aspirando a algo espiritual. Não esqueça que aquilo é contínuo, que aquilo não tem fim. Essa aspiração deve estar sempre viva. Não você, durante um tempo, achar que já aspira e que não precisa aspirar mais. Você precisa sempre aspirar mais. A aspiração é uma coisa viva, é uma coisa que está contínua, que está sempre crescendo. E depois, quando você vê algo na sua vida que nega tudo isto, você não se aproxime daquilo. Você deixa aquilo lá onde está. Porque se alguma coisa está negando esse seu trabalho, se alguma coisa está negando essa sua busca de verdade, então você não vai se unir com aquilo. Porque se você for se unir com aquilo, você já não permite que este encaixe se dê. Este encaixe é muito delicado e ele precisa que no nosso ser seja criado realmente um ambiente muito nítido, muito delicado também. E isto tudo nos aproxima de uma aura, ou isto tudo nos aproxima de um pensamento, isto tudo nos aproxima de uma situação superior que é invisível, que não tem representante aqui na Terra. Então precisa esta preparação, precisa essa formação para você se sentir unido, para você sentir real aquilo que não é visível, aquilo que nunca foi demonstrado, aquilo que nunca apareceu para você, aquilo que você não vê em lugar nenhum, mas que você sabe que existe. E aqui com aquilo é que você tem que estar ligado. Porque você se ligar com alguma coisa que comprovadamente está aí, que você já viu o que é, isto é muito fácil e qualquer pessoa se liga. Mas você se sentir realmente ligado com uma coisa que nunca se mostrou para você, como possa ser, não? O superior. Então, para você estar realmente ligado com aquilo, isto é que é a coisa. E aí, então, com esta série de trabalhos, não, com isto tudo acontecendo concomitantemente, esse objeto vertical de duas metades se encaixa, assim de repente. E aí nós estamos já numa outra, somos já uma outra estrutura. Não somos mais uma coisa dividida em duas metades. Aquilo já encaixou, aquilo já se tornou uma coisa só. E uma pessoa diz que ela está em dificuldades. Como que ela faz para sair das dificuldades? Nós temos que nos perguntar, o que é preferível? Estar numa dificuldade ou estar naquilo que se chama de um silêncio morto? Ou não está acontecendo nada? Qual será a nossa opção? Porque ali, numa dificuldade, ali está acontecendo um movimento, ali está acontecendo um jogo de forças. Ali tem muitas coisas que estão em contraste. Então ali existe aquilo que nós chamamos de uma dificuldade. E isto para nós é uma escola. Para nós é uma oportunidade de nós aprendermos a lidar com aquilo que está em jogo ali. Então nós podemos estar diante de coisas e não estarmos em dificuldade. É um modo de estar diante daquelas coisas, vivendo aquilo. O importante é que você esteja sentindo aquele jogo. É importante que aquilo não esteja morto, que aquilo não esteja sem vida. E nós precisamos, para aprendermos a lidar com as coisas, estarmos diante de dificuldades. Porque é diante disto que nós aprendemos várias coisas. É diante disto que nós aprendemos a estar
em certas provas. Certas provas que às vezes são kármicas, certas situações que acontecem por causa do conjunto da vida. Como, por exemplo, a uma certa altura, nós podemos passar fome, nós podemos passar frio. Então, isto não deve ser uma dificuldade. Você deve aprender a passar fome, você deve aprender a passar frio. Não é que aquilo vá se prolongar eternamente, mas quando aquilo se apresenta, é porque você precisa aprender aquilo. Quem aprendeu a passar fome, ou quem aprendeu a passar frio, eu estou te dando um exemplo. Quer dizer, quem aprendeu qualquer coisa, quando você aprendeu aquilo, aquilo não te toca mais. E quando aquilo não te tocar mais, o teu espírito vai resolver aquilo. Enfim, só passa fome quem não aprendeu a não ter fome. Só passa frio quem não aprendeu a ter frio. Só passa por qualquer coisa aquele que ainda não aprendeu aquilo. Porque no momento em que você aprende, você não passa mais por aquilo. Quem está em dificuldade, quem se diz em dificuldade, não é? Se lembrar destas coisas. E existem certas dificuldades que são tão boas quanto passar fome, quanto passar frio. Quer dizer, são tão eficientes quanto estas. Como, por exemplo, a dificuldade em que as pessoas se encontram diante da infidelidade. Muitos conhecem isto, né? Pois é. Você está diante de uma infidelidade, isto é uma das maiores escolas. É ali que você vai aprender muitas coisas. É ali que você vai ordenar muitas coisas. Se você ficar diante disto, realmente impassível. O mesmo com a traição e o mesmo com a mentira. Diante da traição ou diante da mentira, tem pessoas que se alteram realmente. Tem pessoas que se sentem atingidas por aquilo. E isto é uma das formas das coisas se ordenarem em nós, das coisas tomarem outra ordem em nós. Traição por quê? O que é a traição? Como que uma pessoa pode te trair? Só se você esperava alguma coisa dela. Só se você tinha formado algum juízo sobre ela. Por isso que ela está te traindo. Você não tem que formar juízo sobre ninguém. Então, se vem uma traição, isto é bom para você não formar juízo mais sobre ninguém. Entende? São coisas que nos tiram das dificuldades, se a gente realmente consegue entender estes dados. E quem está no caminho, quem está buscando essa elevação de consciência, é constantemente testado nessas coisas. Então, nós fazemos uma coisa, o outro não dá valor. Não tem que dar valor pelo que você faz, até que você aprenda a não contar com isto. Até que você faça as coisas porque as coisas devem ser feitas. E enquanto você não estiver fazendo as coisas inteiro, você vai passar por essa prova das pessoas não darem valor. Das pessoas não darem valor para você. Enquanto você esperar que as pessoas deem valor para você, você está longe da realidade, você está muito fora desse caminho do encaixe. Porque não tem que esperar que as pessoas dêem valor a nada. Cada um está fazendo um papel e se trata de cumprir aquele papel. Se você está esperando que alguém dê valor, que alguém reconheça, você está bem fora do caminho. Você está com essas duas metades ainda um pouco longe uma da outra. Mesmo que a gente compreenda estas coisas todas e comece a fazer o trabalho, nós vamos notar que tem algo em nós que não consegue se separar totalmente do antigo, da nossa antiga posição. Isto porque a matéria é lenta, que nós estamos em corpos densos, né? Estamos num corpo mental, feito de matéria mental densa, do mental coletivo, estamos num plano emocional, num corpo físico. Então,
certas sensações de que a gente ainda está na mentalidade velha, isto sempre vem, porque isto custa muito para apagar das células. Então, não é que você fazendo esse trabalho todo, você já vai se sentir completamente livre, vai se sentir completamente flutuando, não é? E dentro daquilo que você se propôs. Na sua consciência, sim. Na sua condição espiritual, sim. Isso pode estar formado. Mas na sua matéria, no seu material humano, você vai notar que aquelas coisas ainda ficaram, que aquelas coisas ainda estão lá, mesmo que sejam como sombras, mas ainda estão lá, porque esse material é mais denso, ele é mais duro de limpar. Então aí, isto nós temos que conviver com isto enquanto estamos em corpos. Os livros antigos dizem que quem está neste caminho jamais sente que algo é imutável, jamais sente que algo é fixo. Então se prepara naturalmente para esta mobilidade. Fica naturalmente preparado para tudo que vier. E quanto mais transformativo aquilo for, quanto mais aquilo vier a abalar aquilo que nós tínhamos sedimentado, aquilo que nós tínhamos armado, melhor é para aquele que está caminhando, melhor é para aquele que está realmente percebendo que chegou o momento desta profunda transformação. Essa flexibilidade e esta possibilidade, não de você estar sempre neste movimento, é isto o que faz você não cair em certas armadilhas. Essas armadilhas que muitas vezes as circunstâncias e a vida nos traz. Então, estas coisas que de repente a gente cai e depois que caiu é que vê onde caiu, isto é, caiu numa armadilha sem perceber, todo este conjunto não deixa que isto aconteça. Isto é muito misterioso, mas essas coisas estão coligadas. Nada mais te pega de surpresa. Quando você está aberto para tudo que vier, não há mais surpresas. Então, quando uma coisa chega e todos ficam muito surpresos, quem faz este caminho não fica. Recebe aquilo como se fosse uma coisa conhecida. E aí já está entrando, então, este passado, presente e futuro, tudo no mesmo plano. Eu acho que essas coisas precisam viver. Para isso nós temos centenas de encarnações, né? Dá tempo para tudo. Tem que ir vivendo estas coisas. E vivendo vida após vida, e aí se chega num equilíbrio. Aí as coisas já não são mais novas. Isto na lei da reencarnação, né? Fora da lei da reencarnação deve haver outros processos. Nós teríamos que ser muito gratos por aquilo que nos acontece, seja o que for. Porque no momento que você é grato pelo que acontece, ali você absorve mais conhecimento. Sim. Laços familiares, o que quer dizer? Laços familiares são situações criadas na vida kármica, não é? Na vida kármica através das vidas. E isso é inevitável que existem laços familiares, porque em todas as nossas vidas nós somos criando esses laços. E em cada vida esses laços se organizam de alguma maneira. Então não se nega isto e não se vai deixar de cumprir uma coisa dentro dessa ordem. Isto é uma coisa. Outra coisa é você acreditar nesses laços. Isto é outra coisa. Porque não são esses os laços. Você está unido com o outro é em nível de alma, não é esses laços aqui. Você está unido com o outro é dentro da sua alma. Ou está mais unido ainda lá dentro do seu espírito. Na consciência una, então você é um com todos. Não tem nada de laços. Laços é uma coisa que desenlaça de repente. Quer dizer, não é nada de sério.
É uma coisa de um determinado setor da vida, é um nível da vida aquilo. Claro que tem que respeitar como algo daquele nível. Agora, se você está tratando de uma identificação maior, num outro plano, aquilo é absorvido aí. Quem tem esses laços é um nível de consciência. E quem não tem mais esses laços é outro nível de consciência. Está mais unido do que quem tem laço. Percebe a diferença de você ser realmente unido e de ter laço? Laço é uma coisa que está te segurando ali, porque você não está unido, então precisa o laço, entendeu? Isso é outro nível. Isso é outro nível. Tem muitos níveis de compreensão. Às vezes a pessoa pensa que não está compreendendo. Se ela pensa que não está compreendendo, é que na mente ela não está compreendendo, mas em todos os outros níveis ela pode estar compreendendo. No nível mental, a gente pensa que compreendeu ou não, né? Mas esse nível é muito enganoso. Ali você pode não ter compreendido e no coração pode ter compreendido. No espírito você pode ter compreendido. Na alma você pode ter compreendido. Então, em algum nível você está compreendendo.